Oi, gente, mais um encontro, mais um café, mais uma água. E hoje a gente está aqui para conversar mais um assunto que surgiu, né? Voltamos na história de conhecimento, né? E nós queremos ler duas passagens para vocês, para discutir, para vocês entrarem no assunto que nós estamos conversando aqui. Amém? A primeira está em Gênesis 2:9, que diz assim: do solo do Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Leia a segunda já. E a segunda passagem está em Oséias 4:6, que diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Continua? Não. Eu acho que é essa a nossa conversa, por enquanto. O que a gente está trocando ideia, porque parece ser uma coisa assim contraditória, se você for olhar e pensar, né? O homem ele foi seduzido inicialmente para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal em busca do conhecimento, em busca de adquirir a possibilidade de escolher, né, que tipo de conhecimento ele poderia ter, ele poderia ir atrás. Só que lá na frente, bem na frente em Oséias, fala que o povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Não parece algo assim contraditório isso? Na verdade, o que gerou a questão do pecado, né, dessa sedução, foi que o homem acabou escolhendo buscar outros tipos de conhecimento, que não conhecimento da lei do Senhor, que foi tudo aquilo, e do próprio Deus, né, conhecer a Deus, que foi o propósito até da criação do homem, né? O homem foi criado para que ele tivesse relacionamento com Deus, e nessa relação conhecer o Senhor. E como conhecer? Conhecer experimentar o Senhor e saber dele, entender como ele é, né? Como ele age. Ele se revela através da palavra dele, ele se revela através da relação, da oração, da meditação, né? Do tempo de qualidade que você tem junto dele, né? Então, é dessa forma que ele se revela. Só que as escolhas de conhecimento que o homem optou por adquirir o afastaram de Deus, né? E é interessante que isso acabou trazendo destruição para o homem. Destruição por quê? Porque com esse tipo de conhecimento ele foi se afastando, aumentando a iniquidade do coração dele. Ele foi aumentando a perversidade do coração dele. Se você for ler o texto de Oséias, ele está falando inicialmente dos sacerdotes. Ele está falando assim, vocês sacerdotes rejeitaram o conhecimento da lei do Senhor, vocês se afastaram do conhecimento da lei do Senhor. Por isso eu vou rejeitar vocês. Então esse conhecimento daquilo que é Deus, né, que se inicia ali, ele fala do sacerdote, e depois para frente você vai ver que ele fala assim, vocês se alimentam da maldade. Então, o que a gente enxerga da maldade que acontece hoje diante da nossa sociedade, as pessoas que teriam a possibilidade de escolher, né, de julgar aquilo que é bom, aquilo que é mal, eles têm feito, na verdade, julgamentos iníquos, julgamentos que tem gerado iniquidade, que tem gerado maldade. Ele tem a possibilidade de poder trazer justiça, mas ele traz iniquidade. Então, em vez de defender aquilo que são os valores, né, que nós conhecemos, que a própria palavra diz que esse conhecimento ele nos afastou cada vez mais daqueles valores que são os valores de Deus. Essas pessoas se alimentam da maldade. Aí ele fala, assim como é o sacerdote, é também o seu povo. E assim como é o povo, é a sociedade.
Então hoje as pessoas elas falam assim, né? Nós temos nossos valores cristãos. Se nós tivéssemos verdadeiramente valores cristãos dentro da nossa sociedade, a nossa sociedade não seria corrupta como ela é corrupta. E eu digo isso do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista natural. Antes, né, nós tínhamos, assim, pelo menos um pouco mais, né? Não era tão misturado. Hoje a gente vê dentro da própria igreja, né, no meio, você vê tudo muito. O mundo parece que está invadindo esse pensamento, né? Tá mais difícil, tá tudo meio próximo, tão misturado assim, que às vezes fica essa nuvem na hora da discussão. Você vê pessoas assim que parece que estão no meio de uma nuvem de confusão, ela não consegue separar o princípio bíblico, ela quer fazer comparações mundanas, está tão... É falta de conhecimento de Deus, é falta de entender quem é o Senhor, é falta de buscar na palavra, é escutar. Hoje a gente tem fontes de conhecimento, fontes que são absurdas, nós temos várias fontes. Se você for ver todas as disciplinas humanas, né, elas começaram na busca por Deus, né, ao redor de Deus, e elas se afastaram cada vez mais de Deus, né, e elas se afastaram cada vez mais de Deus. E a gente vê isso, hoje em dia, esses valores, né, que são aqueles valores que foram gerados por esses conhecimentos, que não são os conhecimentos especificamente do Senhor, nos afastaram de Deus e geraram essa iniquidade, e essa iniquidade muitas vezes dentro da igreja. Por quê? Porque ela está sendo influenciada por esses conhecimentos que geraram sofismas. Que são sofismas? São essas fortalezas da mente que geram prisões. Amor, olha que interessante, no 9 diz assim, ó, por isso tal povo, tal do sacerdote, como você falou, né? Mas no 10 diz assim, comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar a Deus. Acho que é isso que você está falando, né? Na vontade de adorar a Deus, na vontade de buscar, igual você falou desse conhecimento, a pessoa vai... o nosso coração, não fala a pessoa assim colocando isso, os outros, eu não. Eu vejo uma luta na minha mente, no meu pensamento, quando eu estou em conversas assim, com várias pessoas, aquilo é relativo, começa a conversar, né? Tem uma relatividade, tem uma discussão assim que você é confuso às vezes, porque começa a se questionar, colocar em xeque coisas da palavra, princípios, fundamentos que nós deveríamos dizer, não, isso é sim. Hoje não, hoje você vê pessoas assim, não é bem não, também não é bem sim. Antigamente a gente não tinha muita dificuldade. Eu não estou aqui, eu e Elis, nós não estamos falando assim que as pessoas são perfeitas, não é isso que nós estamos falando, né? E que inclusive antigamente as pessoas eram perfeitas. Não era isso que nós estamos falando, mas nunca se chamou aquilo que não é como é. Então, nunca se chamou aquilo que como mote, né, motivo de aceitação, é verdade. Algo que é contra aquilo que é o conhecimento da palavra, aquilo que é o conhecimento que nos leva distante de Deus. Então, o objetivo é que as minhas atitudes, né, aquilo que eu tenho de fragilidade, aquilo que eu tenho de dificuldade, as minhas dores e as minhas mazelas, elas sejam tratadas pela palavra e elas sejam banhadas pela palavra para que elas sejam confrontadas e eu seja transformado. Agora, eu nunca poderia chamar os eventuais distúrbios e erros que eu cometo de, é o meu jeito, eu sou desse jeito, você tem que me aceitar porque eu sou dessa forma, assim eu sou mais feliz. E o que é essa questão de felicidade, né? E o que é essa situação? Então, em nome de uma aceitação, né, chama-se
tudo se pode, tudo está cabível. E isso a gente está nos afastando cada vez mais daquilo que é Deus, né? A última coisa é eu conhecer o Senhor. As pessoas, elas comem com farinha aquilo que é falado para elas. Por exemplo, eu te desafio a ler esses textos que nós estamos falando para vocês aqui. Vão lá ler, vê se é isso mesmo. Pega a Bíblia e lê, para ver se é isso que está escrito. As pessoas entendem como se, esse livro aqui é um livro que está falando verdades, ou não, ele é um livro antigo que não fala mais nada, que não é mais a palavra de Deus, porque não é, e você come isso com farinha e você às vezes defende essas ideias sem nunca ter lido. Lido e muito mais ainda, experimentado Deus. E eu estou falando Deus. Eu estou falando Deus. Eu não estou falando de pessoas, porque as pessoas, elas são aquilo que Paulo falava em Romanos 7, né? O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós estamos em constante luta por conta do pecado com a nossa carne, né? Tentando fazer algo e eventualmente nem conseguindo fazer aquilo que nós queremos, e é a nossa luta diária. A nossa luta é tentar combater aquilo que nos afasta de Deus. Isso que eu ia perguntar. Como que nós podemos lidar com isso? Com esse conhecimento que está, né? Tá em nós. A busca por esse conhecimento foi aquilo que seduziu o nosso coração. Isso. É isso que nós estamos falando, né? A busca por esse conhecimento foi aquilo que seduziu o nosso coração. E como que nós podemos voltar? Aqui é interessante que o livro de Oséias, primeiro que ele é muito duro inicialmente com aqueles que são os que falam que conhecem a palavra, né? Que são os sacerdotes, que seriam aqueles que preservariam o conhecimento de Deus, né? Frente às pessoas. Então, inicialmente, a correção ela sempre vem para a casa de Deus, né? Nós vemos hoje a igreja, que seria aquela fonte de defesa, né, do conhecimento de Deus, de transmissão de quem é o Senhor, da palavra de Deus, ela sucumbindo muitas vezes pela sociedade. Então é o sacerdote realmente sendo corrompido pelo povo, né? Então para agradar, para ser bem aceito, bem tolerado, receber as pessoas, ter um sucesso. Né, o que é sucesso? Né? Então, primeiro, vai negociando os princípios para agradar pessoas. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que compreender é que Deus ele é imutável. Você pode tentar dar murro em ponta de faca, meu querido. É mais fácil você mudar o seu coração, transformar aquilo que está de enganoso dentro de você, para que você possa ser abençoado, porque aqui está falando aqui, olha, que você comerá e não se saciará. Eu gosto do exemplo do farol. E isso aqui só vai gerar dentro de você uma busca, aquela pessoa que vai viver buscando seus próprios interesses, é aquilo que Filipenses 3 fala que viver guiado pelo ventre, sabe? Seu Deus é o seu ventre, que é o apetite insaciável, né? Daqui a pouco você está se alimentando, e isso eu estou falando do ponto de vista global, não é só comida, né? E você não vai se saciar, porque é insaciável. É insaciável. Agora, Deus é aquele que pode satisfazer todas as suas necessidades, as suas vontades. Ele é o único que pode suprir tudo aquilo que você tem de carência, de vontade, de desejo, de conhecimento, entender quem você é, entender para que você foi feito, para onde você vai, né, qual que é o plano para sua vida, né? Então, assim, a primeira coisa é entender que a igreja precisa ser transformada, tem que ter um arrependimento dentro da igreja, do coração da igreja, das pessoas. Você que vive mediante a sociedade, você acha que você está indo no final de semana num culto, vivendo dentro da igreja e acha que está cumprindo o seu papel ali dentro. Você foi chamado e para muito mais que isso. A vida com Deus, ela não é só a questão da salvação e você viver com um bel prazer, mas sim
você crescer em conhecimento de Deus, você crescer para que você possa, no seu dia a dia, manifestar quem é Deus, manifestar as pessoas que estão à sua volta, quem Ele é. E, às vezes até falando, mas principalmente em atitude, em agindo, em amor, né, manifestando o amor de Deus às pessoas, o conhecimento de quem é Deus, né, como Ele se revela a você. Agora, se você não conhece Deus e você só cumpre um papel, você não está, meu querido, você está distante de Deus. É aquela passagem que fala assim, você vai chegar diante de mim e falar, olha, eu fiz isso, isso, isso. Não é o fazer no nome do Senhor, mas eu conhecer o Senhor. Eu falo, eu não te conheço. Eu gosto quando esses dias eu vi algo, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser conhecido. Exatamente. Né? Então experimente isso, conhecer a Deus. Não viva da experiência das pessoas, não viva do que as pessoas contam de Deus para você. E essa é a nossa vontade, e era isso que a gente estava conversando, sobre você experimentar e falar, Deus, já me contaram quem você é, já me falaram como você é, leem passagens para mim, contam coisas de você, mas eu queria te conhecer, eu quero ter uma experiência, eu quero aprender a sentir, aprender quem o Senhor é. E é interessante que muitas vezes, pelos conhecimentos que nos chegam aos ouvidos, geram defesas dentro do nosso coração em relação àquilo que é a palavra de Deus, em relação àquilo que é Deus. Agora, Deus, a gente já conversou aqui várias vezes, que Ele é amor, Ele é Pai, Ele quer se revelar às pessoas. A palavra fala que Ele bate. Se você abrir a porta, Ele vai se sentar com você, cear com você, e você ceará com Ele. Isso fala de comunhão, de revelação, né? Quando a gente fala de mesa, a gente fala de compartilhar, é um compartilhar diário, é um compartilhar daquilo que você é e o conhecimento daquilo quem Ele é, né? Sim. O que Ele é. Então, não deixe com que esses pré-conceitos cresçam dentro do seu coração e te impeça de vir a experimentar aquilo que Deus é, né? Veja, a fome pelo conhecimento levou um distanciamento. Sim. A busca pelo conhecimento, em vez de você buscar o conhecimento que traria enriquecimento do ponto de vista natural, espiritual, emocional, crescimento da pessoa, a maturidade da pessoa, gerou distanciamento, né? E o que vai acontecer? Vai gerar destruição, maldade, se eles corrupção, só com a árvore da vida, né? Corrupção, né? Então, cuidado, abra o seu coração, né? E isso inicia-se dentro da igreja. Eu tinha um sábio pastor que falava assim, ó, você pode viver sua vida dentro da igreja e nunca se tornar um verdadeiro cristão. Porque não é você estar ali dentro. Ele diz assim, se você ficar dentro de uma garagem, não significa que você vai virar um carro. E ele guardava essa imagem, e essa imagem é verdadeira. Existem pessoas que levam seus filhos às igrejas acreditando que eles vão se tornar pessoas melhores. Mas no seu dia a dia, eles vivem aí 8, 9 horas fora dali, com valores diferentes, buscando outros tipos de conhecimento, não buscando a Deus, não conhecendo ao Senhor. Eles têm ali 1 hora, 2 horas na sua semana, eles conversam a respeito daquilo que a palavra fala, mas eles nunca foram buscar quem é a palavra. Ou seja, eles nunca conheceram verdadeiramente Deus. Eles vivem as suas vidas, muitas vezes dentro das igrejas, crescem ali dentro, até repetem ritos. Mas os ritos que nós repetimos e que fazemos, que foram instituídos, eles não são ritos para que nós apenas vamos repeti-los de uma forma mecânica, mas eles são aprendizado para que a gente mude o nosso coração e cumpra aquilo. Para que nos traz, eles são pedagógicos para mudar o nosso comportamento. Então o batismo, por exemplo,
Ele não é apenas um ato que vai trazer a salvação da pessoa se ele não for, mas é um entendimento que ele está morrendo para ele e que agora ele vive para Cristo e que agora é uma nova vida e que agora a vida de Cristo vai sendo gerada dentro do coração dele a partir do momento que ele vai conhecendo e crescendo no conhecimento de Deus. Então, não é algo apenas para você fazer, ela é uma manifestação, mas ela não é algo somente para você fazer como rito. Esses ritos, eles geram morte, porque o que acontece, nós repetimos eles sem entendimento e eles não geram pedagogia dentro das atitudes da nossa vida no dia a dia. Sim. Se tornam rotina. Eles se tornam rotina e não um morrer diário. O meu batismo é um batismo diário, é a morte diária. A gente se acostuma, né, com aquilo. Então hoje eu tenho um batismo. Então hoje o que vai acontecer? Não, agora eu tenho que fazer aquele rito. Hoje então eu vou ter que fazer. Hoje tem aquele rito, vamos participar do rito? Então nós vamos, né? Não é isso, é gerar pedagogia de mudança dentro do meu coração e aquilo se tornar algo diário para mim. Por que eles comemoravam a Páscoa? O que ela simbolizava? O que ela simbolizava? Né? É só um dia no ano que eu vou comemorar aquilo? Não. Aquilo tem que ser algo que me transformou, que gerou algo, uma cultura nova. É a cultura que tem que ser transformada. E a nossa mente ela tem que ser transformada através dessa cultura nova, de buscar o Senhor, de conhecê-lo. Verdadeiramente. Porque a busca pela vontade do conhecimento corrompeu o nosso coração por conhecimentos tantos que nos afastaram de Deus. Que conhecimento você está buscando, meu querido? É sobre isso a conversa hoje. Tudo de bom, Deus te abençoe, que você possa... Conta pra gente se você teve essa experiência, se você, depois de ouvir isso aqui, se você quer pensar sobre isso, separa um tempo e fala, Senhor, eu quero te conhecer. Tá bom? Um beijo. Tchau, tudo de bom.